irmãos da Igreja Continental do Reino de Deus, irmãos em Cristo espalhados por todo o mundo, por todas as nações, por todos os continentes. Preste atenção. Conselho de Davi a Salomão, seu filho. 1 Crônica, capítulo 28, e o verso é o verso de número 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Em outras traduções, procura conhecer o Deus de teu pai. Saiba quem é Deus. Serve ele com um coração perfeito e com uma alma voluntária. O voluntário serve a Deus sem querer as coisas em troca. O voluntário serve por prazer, por querer fazer, por querer ajudar. Olha o que Davi está falando para ele. Porque ele esquadrinha todos os corações e entende a imaginação dos pensamentos. Se liga. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Presta bem atenção, gente. Deus está levantando Davi aqui para dar um conselho para o filho dele, Salomão. Deus me levantou como teu pai aí da Igreja Continental. Se você me conhece, e você é um filho espiritual do pastor Tiago, você tem que conhecer quem é Deus. Você tem que conhecer quem é o Todo-Poderoso. Quem é o Espírito. Deus é um Espírito todo-poderoso, que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Olha que texto poderoso aqui. Olha que ele está falando com Salomão. Ele está dizendo, Salomão, se liga, Salomão. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus de teu pai, você tem que conhecer ele. E saber como ele age. E saber o que ele faz, Salomão. Gente, olha o que Davi está falando. Davi está dizendo assim para Salomão. Salomão, se você buscar a Deus, você vai encontrar ele. Mas se você rejeitar a Deus, ele também te rejeitará. Então esse negócio de fazer charmezinho com Deus não cola não, filho. Ou você entende a palavra e cresce espiritualmente e vá à procura de Deus de verdade, ou você rejeita ele. Como é que eu rejeito a Deus, pastor Tiago? Presta bem atenção. Para fazer a obra você tem que buscar. Se Deus tem uma chamada na tua vida, para fazer a obra você vai ter que ler a palavra. Para fazer a obra você vai ter que orar, você vai ter que jejuar. Eu costumo dizer na igreja que Deus chamou 3 tipos de pessoas. E quem é você? Existem os 12 que é chamado por Deus para fazer a obra, separados, escolhidos, líderes, pastores, enfim, pessoas do ministério. Existe outro grupo que Jesus chamou que eram 70 discípulos. E existe outro grupo que era a multidão. Você pode ser um dos 12, você pode ser um dos 70, ou você pode ser um da multidão. A multidão é para ser salva. Agora, se você quiser fazer a obra de Deus, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Se você quiser fazer a obra de Deus, existe um protocolo para você fazer. Existem leis que você tem que obedecer. Existe um Deus que você tem que conhecer. Tá entendendo? Se você fizer carinha feia para Deus, Deus vai fazer cara feia para você, não está nem aí para você. Quem precisa de Deus sou eu, quem precisa do Senhor somos nós. Então entenda a palavra. Olha o que Deus está falando, se você buscar, você vai encontrar. Agora, se você não buscar, Salomão, você não vai encontrar. Se você virar as costas para ele, ele também vai virar as costas para você. Se você não quiser ele, ele também não te quer. Ele não vai ficar correndo atrás de você. É você que tem que buscar ele, Salomão. Porque se você buscar, ele vai te encontrar. Se você buscar, você vai achá-lo. Se você buscar, você vai ter ele junto contigo. Agora, se você não buscar, ele não vai se manifestar. Se você não buscar, ele não está nem aí para você. Essa é a realidade que Davi está falando para Salomão. Toma cuidado, obedece a palavra e faz a obra, porque você, Salomão, foi escolhido para edificar o templo. E aqui para nós, Salomão ele fez um grande palácio, ele fez a casa dele. Mas antes dele fazer a casa dele, ele preferiu fazer o templo, porque o Senhor havia escolhido ele para fazer um templo. O Senhor havia escolhido ele para fazer o templo, a casa do Senhor. Então ele decidiu parar tudo para fazer o que Deus havia mandado. E depois ele conseguiu correr atrás dos seus bens materiais, do seu palácio. Mas primeiro ele fez a obra de Deus. Você que é chamado por Deus, não adianta ficar correndo para um lado e para o outro, querendo fazer o que você quer fazer. Se você for chamado por Deus, vá buscar Ele, se esforce, faz a obra dele de verdade. Porque assim o Senhor vai te abençoar. Você vai conseguir fazer a obra que Ele mandou você fazer, que Ele te separou para você fazer, e você também vai conseguir realizar
aquilo que está dentro do seu coração. Ele também vai te abençoar, mas ele tem que vir em primeiro lugar. Ele tem que vir em primeiro lugar e ponto final. Se você achar Deus, se você quiser achar Deus, melhor dizendo, você tem que buscar. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. Não tem como fazer birrinha com Deus. Não tem. Se eu quero, eu quero. Se eu não quero, eu não quero. Com Deus funciona assim. Mas pastor, Deus é misericordioso para te perdoar e não deixar você ir para o inferno. Agora, se você quiser ter um relacionamento com Ele, tem que ser um relacionamento com seriedade. Um relacionamento com sinceridade. Nada de mimimi. Você tem que servir a Deus de verdade. De todo o coração. De todo o coração. Se esforçando, fazendo a vontade dEle. Beleza? Que Deus te abençoe. Esse é um recado. Medita lá. Primeira livro de Crônicas. Medita lá. Capítulo 28, versículo 29. Que Deus te abençoe e até logo mais. Um abraço do seu pastor e amigo Thiago Gomes.